Olá, ouvinte da Jovem Pan 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale do Itajaí, Litoral Norte e entrada do Alto Vale. Quem acompanha em 88,7, que são as frequências do rádio. E também você que está nos acompanhando no youtube.com/Jovem Pan Blumenau e nas nossas redes sociais. Estamos com mais um episódio do Conecta Pan, que sempre traz assuntos relacionados à cidade de Blumenau como ponto de partida e aí amplia para a questão global. E na oportunidade de hoje estamos recebendo nos estúdios aqui da Jovem Pan Fernanda Tais, que é coordenadora de recursos humanos, consultora de recursos humanos e vem falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência. Uma profissional que teve seu início na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e há mais de uma década já atua lá na Oceania, na Austrália. Então a gente vai falar como é que de uma cidade de menos de 300 mil habitantes foi para um país de primeiro mundo, uma língua estrangeira, um outro universo, e aí tudo isso você acompanha no nosso bate-papo, tanto no YouTube e também você que está acompanhando em 88,7 FM. Nisso, eu desejo que você seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Prazer. Fernanda, vamos já do início, assim, a gente estava falando um pouquinho antes desse nosso bate-papo aqui, é de uma família consolidada na cidade de Blumenau, de bons relacionamentos, bons negócios, e dentro disso você teve a sua iniciação, assim, de formação em administração na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Como é que foi a sua opção, assim, olhando seu histórico familiar e para decidir por administração, que é um universo amplo? Quando a gente olha em administração, a gente logo fica pensando o leigo em gestão de empresas, em gestão financeira, em gestão de estratégia. Como é que foi essa decisão que hoje você aí é consultora de recursos humanos? Popularmente a gente chama de RH, né? Sim, eu acho que muitas pessoas começam a administração porque não sabem o que querem fazer, né? E esse foi o meu caso. Eu não tinha certeza, eu sabia que era alguma coisa no meio corporativo, mas eu não sabia exatamente o quê. Eu gostava muito da parte de negociação na época, era uma coisa que eu me dava bem, então eu pensei de repente na área de compras. E conforme eu fui tendo as matérias, eu fui me identificando muito com RH e eu fui gostando muito. E eu até na época vi que a FURB nessa época não tinha tanta ênfase em RH, né? E eu comecei a procurar isso, a ir atrás dessa questão, que empresas que eu poderia exercer melhor a função de RH. E aí eu me coloquei no mercado aqui em Blumenau, trabalhei como consultora da antiga Cato, né? Trabalhei com a Flávia e com o Verne, são bem conhecidos aqui na cidade também. E estabeleci vamos dizer, minha profissão ali. Aprendi sobre o que era consultoria de RH ali, né? E aí, isso que eu vou perguntar, que normalmente quando a gente está numa empresa, há algumas dúvidas de questões profissionais, legais, de carreira. A gente sempre fala, vai lá conversar com RH. Isso. E aí, quando você estava na faculdade e começou a ter um entendimento da função do RH dentro ali do curso de administração da FURB, por mais que a ênfase não era 100% em RH, era um curso amplo, né? Como é que você aí nessa caminhada profissional entendeu a estratégia e a importância do RH para qualquer empresa, para qualquer negócio, na verdade? Eu acho que não para a empresa, mas para o negócio. A FURB foi muito bom que me deu uma base do que era o RH, mas realmente eu só fui conhecer na prática trabalhando, assim, às vezes eu faço umas brincadeiras que o RH você vai aprender quando você fizer ele, né? Talvez na faculdade eles te ensinem um pouco de legislação, algumas técnicas, mas você vai aprender no dia a dia. Então isso foi fazendo mesmo, foi com a diversidade de clientes que a gente tinha na época, eu focava mais em recrutamento, quando eu trabalhei aqui em Blumenau, e fazia parte de alguns projetos também. Então foi ali que eu entendi o leque, como é abrangente o RH e como tem áreas diferentes dentro do RH, né? Você pode ser especialista em uma área, você pode ser generalista e abranger outras áreas. Então, foi aí que eu vi, isso aqui é diferente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso ali. Que é muito comum, às vezes, as empresas menores terem uma pessoa híbrida, né? Ela faz RH e faz financeiro. Eu até hoje não entendo como consegue, porque são coisas totalmente diferentes, né? E é muito difícil você ser, vamos dizer, especialista em RH e também especialista em financeiro, né?
Então, foi ali que eu aprendi o que era estratégia, né? Foi ali que eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. E eu tinha isso na minha mente, que um dia eu queria ter o meu próprio negócio, e assim, né, essa experiência que eu tive em Blumenau foi excelente para isso, né? Para eu ter essa visão. Mas no mercado australiano eu me coloquei mais no RH interno, né? Então eu fui trabalhar para empresas de tecnologia, para empresas globais, como RH interno, já não era mais consultoria, né? Perfeito. Antes de a gente mudar de continente, atravessar oceanos, eu ia te perguntar um pouquinho sobre essa tua passagem em Blumenau e aí a tua leitura dentro dessa experiência, vamos dizer, em Cato, em Velha ali, qual é a importância que tu enxergou ali na questão de fazer o recrutamento e as necessidades das empresas, assim. E aí também desmistificar para os nossos ouvintes essa diferenciação, porque realmente a vivência que eu acabo tendo é de um RH ligado ao financeiro. Sim. Então, qual é a importância do RH para um sucesso de um negócio? É ele sentar na mesa de estratégia, né? Então, como você vai ter lá o seu CEO, o diretor de tecnologia, o diretor financeiro, você tem que ter o diretor de RH também. É colocar o RH no mesmo nível que você coloca qualquer outro departamento. Isso é o que eu considero que vai trazer o sucesso para que para que o RH também monte uma estratégia que a empresa consiga atingir as metas, né? Então, acho que isso é o ponto número 1, né? Dele ser reconhecido como a mesma importância que qualquer outro departamento, que mais no comecinho, quando eu comecei, não existia ainda. O RH era uma coisa que reportava, como você falou, para financeiro, às vezes reportava até para um gerente de folha de pagamento, alguma coisa que não tinha muito relação com pessoas. E hoje, eu espero que já seja assim, né? Fazem muitos anos que eu não trabalho no mercado aqui, mas que isso é um departamento dele sozinho, que reporte para CEO, reporte para o dono da empresa, porque tem tanta importância como qualquer coisa, né? E o RH ele teve que se moldar também nesses últimos anos, né? Ele era uma coisa assim... vinha o dono da empresa, o CEO, e falava, você tem que fazer isso, isso, aquilo, ele ia lá e fazia. Então, era muito reativo. Hoje, nós somos muito mais proativos. Nós trazemos projetos, o que tem que ser feito, do que podemos melhorar, que vá se alinhar com as metas da empresa. Então, se tornou algo muito mais estratégico, porque quando você perde um funcionário, quando você contrata alguém errado, isso custa, e custa muito para a empresa. Então, né, funcionários que também desmotivados também estão te custando. Então, tudo isso é muito importante. E uma outra opinião, assim, sobre a equipe que tu já tem, perfeita essa manutenção. Mas muitas vezes a gente tem discussões, assim, quando vai falar com gestores, sobre a contratação de um profissional de RH para tocar, onde daqui a pouco ele tem um valor agregado, ou, como a gente falou de Cato, Velho, que são empresas especializadas nessa seleção, recrutamento, de headhunter também ali. E às vezes as pessoas ficam assim, pô, será que vale a pena esse investimento? Isso, na experiência, tem mostrado que uma boa contratação, ela apresenta performance, porque às vezes a gente, deixando de contratar ou agregar um valor, pode... Claro. Dar diferença. Eu digo isso agora baseado um pouquinho em séries. Eu vou dar um exemplo. Tem uma série que eu vi recentemente, que era o We Crash, que era sobre coworkings que tiveram nos Estados Unidos. Teve uma grande empresa, me fugiu o nome agora, WeWork, que era ali, que teve um crescimento e mostrou depois que ela acabou desandando, que foi a questão de má seleção de profissionais para os cargos de liderança, que daria isso. Como a gente vê também no caso do próprio Spotify, que aí a série era o Som na Caixa, que aí teve seleções estratégicas para cada funções e mostrava logo no início que além do idealizador da startup, eles tiveram alguém de RH ligado que conseguiu trazer peças estratégicas de outros negócios, que ele às vezes pensava assim, vai me custar muito, algo que eu não tenho financeiramente, mas mostrava que essa peça ali
somaria. E aí, claro, dando esses exemplos de séries que romantizam as situações. Claro, claro. Mas isso, na sua experiência, ele tem se mostrado que realmente isso converte para a empresa? Com certeza, você consegue também fazer um cálculo do retorno do seu investimento, né? Baseado no salário daquela pessoa, você consegue fazer um cálculo se essa pessoa te trouxe o retorno ou não, né? Isso pode ser, depende do setor, né? Mas pode ser numa economia que essa pessoa faz em relação aos processos, aos sistemas, ou se for numa área, por exemplo, de vendas, né, o retorno que essa pessoa está trazendo em volume de vendas. Então, você consegue fazer esse cálculo, né? E eu acho que você deixando bem claro também as expectativas que você tem desse profissional, fica mais fácil, mais claro, até para esse profissional decidir se ele quer trabalhar lá ou não, porque ele já sabe o que é esperado dele, né? E o que você comentou ali, RH interno ou externo, depende. Que se a empresa for muito grande, ela vai ter que ter um RH interno. Não tem como, né, fazer o outsourcing do RH inteiro, né? Mas, por exemplo, se for um projeto pontual, que é todo ano, às vezes não compensa você ter um profissional especialista naquilo. Por exemplo, assim, você quer medir a cultura da empresa, ver como é que estão os funcionários, se eles estão felizes ali. Então, às vezes compensa mais você pegar uma empresa que é especialista nisso e faz isso, vamos dizer, para você uma vez por ano, do que você contratar alguém o ano inteiro ou usar o seu próprio RH, que de repente não é especialista nesse assunto, para fazer isso. Agora, se a empresa for muito pequenininha, não compensa ela ter uma pessoa... Hoje a gente sabe que, né, o custo de ter um funcionário é muito alto, né? Então, às vezes, compensa mais você ter um consultor que só lide com os seus processos dia a dia ali do que você contratar uma pessoa período integral ou até meio período. E, Fernanda, voltando ao nosso assunto ali sobre o RH, aí a gente... Ali, você teve uma trajetória em Blumenau. Sim. Hoje, você tem atuação há mais de uma década, 11 anos, na Austrália. Como é que foi a sua passagem por Blumenau, Brasil, e a sua ida para a Austrália? Sim. Inicialmente, eu comecei em empresas familiares, né? Dos meus pais, dos meus avós, antes de eu entrar na área de RH, né? Mas eu já sabia, assim, desde muito nova, que eu não queria morar aqui. Não sei, não tenho nada contra Blumenau, eu amo aqui. Inclusive, às vezes eu falo, é loucura você sair daqui e ir outro lugar, que aqui é muito bom, né? Temos uma qualidade de vida excelente. Mas eu tinha essa sensação em mim que eu queria morar fora, eu queria ter uma experiência, eu queria viver outras culturas, né? Então, foi aí que eu sempre pensei nisso. Então, eu decidi me formar primeiro aqui, para depois fazer isso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me formei 2 semanas depois, eu estava no avião. Então, foi bem rápido. Foi uma coisa de intuição. Não vou dizer nem que tinha alguém que eu conhecia lá, não conhecia ninguém. Eu não conhecia muito da Austrália, não sabia das oportunidades que tinham lá. Eu só fui para me aventurar. E eu acabei me apaixonando pelo país. Então, tua ida para a Austrália foi assim, comprei a passagem, não tinha nenhum planejamento, tinha uma ideia que queria se consolidar lá. Não sabia se era lá, não sabia. Eu fui sem saber muito da Austrália, falei, eu vou tentar, vou ver como é que é lá. E se não for lá, eu vou para outro país. Esse era meu plano, tipo, era viajar, conhecer outros lugares. E foi engraçado, eu tinha certeza que eu não ia voltar, porque eu vendi tudo, assim, eu não deixei nada aqui. A minha mãe ficou desesperada na época, ela falou, não, realmente ela não volta mais. Eu não fui assim, eu vou fazer uma aventura de 3 meses e logo eu volto, vou deixar minhas coisinhas aqui. Não, eu fui embora, eu fui assim, sem plano de voltar. Mas eu não sabia que ia ser a Austrália, né? Até eu chegar lá, até eu ter mais conhecimento da língua, do mercado, que daí eu falei, não, aqui é o lugar que eu posso me consolidar. E aí, perfeito, essa visão de posso me consolidar. Como é que tu fez essa transição da questão do RH brasileiro para o RH australiano? E aí te pergunto como leigo, porque eu creio que temos diferenças, óbvio, culturais, legais e também de contratação. A gente sempre fala que aqui no Brasil a questão de contratação, óbvio que agora desde a reforma trabalhista ela deu alguma agilidade, mas quando teve a tua saída do Brasil para a Austrália, a nossa legislação era uma legislação da época de Getúlio Vargas. Então, muito ultrapassada para algumas modernidades, mas também com uma questão jurídica muito enrolada. Sim. Como é que é esse choque de realidade e adaptação profissional? Sim, foi um choque realmente cultural nessa questão. Mas, novamente, aprendi trabalhando. Foi a mesma coisa aqui em Blumenau, né?
como eu tinha muita experiência em recrutamento no Brasil e eu trabalhei com uma empresa muito boa, que me trouxe muitas técnicas, eu comecei a aplicar isso lá e eu percebi que eles tinham menos, assim, eu sabia mais que eles nessas partes de, por exemplo, entrevista de comportamento. Não era uma coisa que se fazia, eles chamam de culture fit, né? Tipo, tipo essa cultura que serve naquela pessoa, né? E aí eu vi que eram umas perguntinhas, assim, muito dando a resposta, e aí eu comecei a notar que eles não tinham. Então, eu usei essa experiência que eu tinha no Brasil para me destacar. Porque às vezes a gente fica com a síndrome do impostor, ou o vitimismo. Ah, mas eu sou brasileira, eu não falo a língua, mas isso é uma vantagem. É uma vantagem. Eu tive uma vantagem muito grande de ter a experiência aqui do Brasil. Nós somos bem avançados na questão do recrutamento, em várias técnicas, e eu comecei a aplicar isso lá. Hoje em dia tem outros profissionais que fazem também, mas eu notei assim que eu consegui me destacar muito rápido. Assim que eu consegui uma vaga na minha área, eu fui me destacando muito rápido. Por utilizar, assim, eu vi o que tinha ali de bom e o que eu aprendi aqui no Brasil de bom e juntava as duas coisas. E foi assim que eu fui aprendendo. A questão da legislação você aprende no dia a dia, né? Eu não comecei lá como diretora de RH, né? Eu comecei parte de um time, era um time global. Então, eu tive que aprender não só a legislação da Austrália, como da China, como da Índia, como vários países asiáticos. E você aprende isso tudo fazendo e pesquisando. Não tinha o ChatGPT na época, infelizmente. Então, era Google mesmo, era entrar nos sites oficiais dos governos e pesquisar. Da mesma forma que a gente pesquisa aqui também. Pegando dessa tua entrada na Austrália, e aí, como falando, fazendo uma escada de crescimento profissional, né? Num primeiro momento, deduzo, e aí tu me corrige, que tu fazia também esse processo de recrutamento e seleção. Isso. Existe diferença de demandas da época que você saiu do Brasil e para a Austrália de profissional, que nem assim, a gente diz aqui no Brasil, e é histórico para nós, que a gente hoje tem demanda de mão de obra qualificada, e um dos setores que todos precisam é setores de venda. Essa realidade também é a mesma realidade da Austrália, e aí com essa tua ampliação também de outros universos global, assim, dentro dos países que tu já teve atuação de recrutamento, seleção? Sim, no começo era mais difícil achar profissionais. Eu trabalhava muito com a parte de TI e vendas, marketing, era bem difícil achar demanda qualificada. Durante o Covid foi muito mais difícil e hoje em dia já melhorou bastante, né? Porque o que aconteceu durante o Covid? As empresas começaram a ficar um pouco desesperadas lá para manter as pessoas. Muitas pessoas foram embora do país, então ficou sem funcionário. Então eles aumentaram o salário de todo mundo para manter o funcionário e depois tiveram que demitir. Então ficou com muitos profissionais disponíveis no mercado. Então hoje em dia já tem uma mão de obra mais qualificada, em algumas áreas, não todas, né? Mas ainda existe, por exemplo, na área da saúde, eles ainda pegam pessoas da Irlanda, da Inglaterra e fazem uma imersão em relação à Austrália e trazem. Então, ainda existe essa dificuldade de achar pessoas qualificadas no mercado, mas não em todas as áreas. Perfeito. A Austrália, uma ilha. Isso. A Oceania são conjuntos de ilhas, ou seja, tem um isolamento geográfico de trânsito mais dificultado. Por quê? Basicamente é avião ou navio, assim, mas o navio acaba sendo só logística. Sim. Como é que... E a Austrália como população? Ela agora... A resposta já adiantou da minha pergunta um pouco, mas essa necessidade de mão de obra, ela precisa importar essa mão de obra ou ela tem uma autossuficiência, assim? Ou Às depende vezes, de setores? Depende do setor. Aqui, como no Brasil, eu vi também nas notícias que a falta de mão de obra na área de construção, né, qualificada. Lá a mesma coisa também, né? E é a falta de treinar as pessoas e motivar as pessoas a trabalharem naquela área. Porque existem pessoas desempregadas, mas de repente, auxiliar elas a mudar, né, de setor e, de repente, explorar algo novo. A Austrália é muito grande e pouco densa, né, em população. E o mais populado ali é Sydney, Melbourne e Brisbane. Daí depois acho que vem Perth, vem outras regiões menores. Então, dependendo da região, por exemplo, a região de Perth, ela tem muita mineração. Então, se falta profissional, provavelmente vai ser nessa área. Outras áreas que não estão desenvolvidas, pode ser agricultura, pode ser construção. Então, tudo depende da área.
Eles têm um projeto que é com pessoas geralmente da Europa, que eles chegam lá com Working Holiday Visa, então um visto de trabalho de 1 ano, para trabalhar em fazendas. Ou seja, falta mão de obra nessas áreas. O australiano não quer trabalhar na fazenda. E tem várias coisas na questão tributária que é um benefício para aquele fazendeiro contratar essas pessoas. Então, acaba sendo um custo-benefício melhor do que ele contratar um australiano nesse caso. Então, depende muito. Agora, se você olhar Sydney, depende. Às vezes, falta na área de TI, áreas mais especializadas, algumas engenharias. Tudo depende da região. E o que aquela região tem mais, assim, em falta, né? Qual que é o foco daquela região. Certo. Fernando, um dos motivos de a gente estar aqui conversando é a sua trajetória profissional, a sua consultoria com várias empresas, a questão de startups. E aí, isso que eu queria agora virar essa página para perguntar assim, como é que a Fernanda Tais, listada na Forbes, se inseriu nessa questão de estar em várias startups como investidora? Como é que é a sua participação como consultora de recursos humanos, a própria questão dentro dessas empresas, no desenvolvimento de pessoas, e explicar também essa palavra ali que eu acabei dizendo, do Enneagrama, e como isso faz diferença para a atuação que tu tem e para os próprios negócios que estás envolvida. Claro. Só foram várias perguntas. Vamos uma de cada vez. Então, a minha participação em startups, né? Eu tenho 2 startups, não são minhas, deixa eu colocar de novo a frase. Eu trabalho para 2 startups que são... Uma é uma empresa pequena, não considero startup porque não é de tecnologia, que é na área de mineração. Então, parceiros de negócio acharam uma mina em outro país e nós abrimos uma consultoria. Então, eu dou consultoria para eles na área de RH, de cultura e várias outras coisas. Porque quando você acha uma mineração, você tem que ver o que tem ao redor, né? Você precisa de educação naquela área. Então, acaba envolvendo questões governamentais também, né? E uma outra que eu faço parte, que a gente chama do board, né? Que é uma empresa de tecnologia de um sistema de recrutamento. Então, eu analisei, dei várias dicas e eles me convidaram para ser parte do board. Então, não chega nem ser RH ali, é alguma coisa mais comercial, né? Então, essas são as 2 empresas que eu tenho participação. E aí, eu tenho a minha própria empresa, minha própria consultoria de RH, que é o HR Seekers, que eu faço o outsourcing do RH para empresas de pequeno a médio porte. Então, geralmente é aquela empresa que tem um RH híbrido ou não tem RH. É o dono da empresa, o CEO, alguém que faz, e eles deixam que eu toque o RH para eles, né? Trabalho com a parte de projetos também, quando é alguma coisa, vamos dizer, menor, uma vez por ano, precisa fazer a avaliação de performance dos funcionários, eu vou e faço essa parte também, que daí é uma coisa mais pontual. Contratos, políticas de empresas, essa parte mais de compliance também tem bastante demanda lá. Perfeito. Dentro disso, hoje, com a tua ida ali para a Austrália, tu acaba tendo ainda alguma ativação tua no Brasil? Tem essas conexões, que é uma palavra que a gente usou logo no início e tu acabou dando ênfase, são as conexões, o network que tem. Como é que isso funciona para ti e qual é a diferença? Eu conheço muitos brasileiros na Austrália que têm próprio negócio, que trabalham em empresas grandes, e isso foi muito importante, né? Até para recomendação, para cliente e tudo mais. E eu trabalho com individuais e também... Com indivíduos e também... Desculpa, às vezes eu confundo tudo. Português com inglês eu misturo tudo. Mas com indivíduos e também com times, eu uso o Enagrama para desenvolvimento pessoal e profissional. E eu acabei tendo algumas pessoas aqui no Brasil que fizeram um programa comigo ali, né? A gente fez o Enagrama juntos e deu super certo. Mas o meu foco acaba sendo mais lá mesmo. Porque acho que é uma questão de horário, de eu estar mais inserida na cultura lá e mais inserida nas leis lá, né? Hoje em dia eu já não tenho mais conhecimento das leis aqui, né? Eu já teria que reaprender desde as mudanças que teve. E acho que você também tinha perguntado em relação ao Enagrama, as diferenças, por que eu uso e qual a diferença. Aqui no Brasil eu usei o DISC, eu usei o MBTI, lá eu também usei, fiz as certificações tudo de novo, usei um outro que chama Predictive Index. E eles são todos de comportamento, ou seja, eu estou aqui hoje com você, eu estou me comportando de uma forma.
porta para fora pode ser outra. Então, eu consigo adaptar o meu comportamento. E essas ferramentas, elas mediam o seu comportamento no ambiente profissional. Ou seja, eu consigo me moldar dependendo do que está rolando ali, né? Mas o Enagrama, ele traz aquilo que você é como pessoa, aquilo que te motiva como ser humano, né? Então, ele fala menos dos comportamentos e mais das suas motivações. Por que você é assim? Então, ele é muito mais profundo. Então, é um trabalho muito mais difícil. Ele traz muito mais, assim, informação do que os outros... não estou falando que os outros são ruins, né? Mas que são coisas diferentes. Por exemplo, o Enagrama, ele não pode ser usado para recrutamento, porque ele é uma coisa muito da sua personalidade, não é do seu comportamento. Agora, o DISC, os outros podem ser usados para o recrutamento sem problema nenhum. Inclusive, eu acho que é muito beneficial usar. Te dá muitas, assim, opções de perguntas que você pode fazer. De repente, você vê um gap ali que você fala, de repente, aqui não vai ser tão legal. Então, você pode fazer perguntas sobre aquele comportamento específico e como a pessoa, de repente, poderia te trazer alguns exemplos naquela área. Então, eu acho bem beneficial usar todos esses tipos de... Não todos, mas, assim, escolher um para ser uma base para a empresa. Perfeito, não. Aí te desmistificasse o Enagrama ali. Da pergunta ali, quando a gente fala da Forbes e esse reconhecimento de estar listado é um reconhecimento e algo que documenta. Como é que recebesse de você como profissional, Fernanda Tais, recursos humanos, consultora, tá dentro da Forbes, ser listada ali, e como é que acredita, assim, que foi estar listada na Forbes e essa participação tua, assim, o que representa para ti essa parte, como a gente, quando foi da pauta apresentada, entre isso a gente estava falando da trajetória, aí essa parte cultural, diferença Brasil-Austrália, a trajetória, a minha curiosidade sobre os recursos humanos, a função, perfeito. Aí dentro disso, no currículo, vejo o da Forbes, assim, uma revista global, com reconhecimento de grandes lideranças, tal, tem um caldo aí mais do que ali. Como é que isso representa para ti e como é que foi a notícia para ti de estar na Forbes ali? Sim. Olha, foi uma coisa assim que eu não acreditei muito, vou ser bem sincera, porque era uma coisa assim que eu olhava e falava, essa revista é muito legal, as pessoas que estão ali são as pessoas que são reconhecidas globalmente. Então eu não achei que eu seria essa pessoa um dia, porque eu pensei, eu sou muito pequena, acabei de começar no mundo, vamos dizer, de ser empreendedora, né? Então, eu achei que isso não seria uma opção. Então, eu fui num evento da Forbes que teve na Austrália, mas era um evento que qualquer um poderia ir, era só comprar o ingresso e ir. E eu comecei a falar muito, né, dar as minhas opiniões, falar o que eu penso, porque às vezes eu penso um pouco diferente dos outros profissionais de RH. Isso, alguns gostam, outros não, e acabou gerando um burburinho, né? E aí eu fui muito questionada na questão do uso de tecnologias, na parte de recrutamento, na parte de desenvolvimento de pessoas. E aí eu comentei algumas coisas sobre isso e eles pediram meu contato, entraram em contato e me convidaram para fazer uma matéria na revista, né? E aí eles explicaram qual era a revista, assim, eu achei que ia ser um negocinho assim, foi uma matéria inteira, né? Eles me deram uma capa digital, mas me deram uma capa, tudo. Então, assim, foi uma coisa, assim, bem estranha para mim, assim, mas... É aqueles 2 minutinhos de fama, depois passa, né? Mas eu fiquei bem feliz pelo reconhecimento, porque é uma coisa que eu acredito muito. Naquela matéria eu falo sobre o uso de tecnologias, como sim, nós vamos ser substituídos, mas nós não vamos ser substituídos como pessoa, mas algumas coisas da nossa operação, sim. Então, ao invés do recrutador ficar lá olhando currículo por currículo, não, vai ter um sistema que vai fazer isso por ele. Mas o ser humano vai continuar entrevistando, o ser humano vai continuar tomando a decisão. Mas o uso de tecnologia pode sim ajudar até para excluir preconceitos que nós temos. Então, nós temos que ver isso como uma vantagem e não estou perdendo meu emprego. Você pode sim vir a perder seu emprego se você não se atualizar, né? Então, eu acho que é importante, muito importante aprender sobre as tecnologias, mas também não deixar de aprender sobre os comportamentos humanos, porque isso é uma era. Agora é a era é sempre assim.
De 10 em 10 anos a gente muda de era. É a era do comportamento humano, depois é a era da tecnologia, volta a era do comportamento humano. Então esteja à frente. Aprenda os dois. Aprenda o que você tem que aprender sobre as tecnologias que são importantes para você. Otimize isso, utilize isso, faça o que você puder e trabalhe em você. Né? O que você pode fazer para melhorar o seu comportamento humano? Quais são os gaps que você tem? É comunicação? Procure alguém que trabalhe com isso. De repente, não sei, a sua autoridade, o jeito que você se porta, quais são? E você pode receber esse feedback do seu próprio gerente, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que moram com você, para ver quais são as áreas que você precisa desenvolver. E aí você trabalhar isso, né? É na terapia, é com um coach, é com um programa, é estudando, é voltando a fazer faculdade. O nosso cérebro não pode parar de aprender. E não pode ser só a parte técnica, tem que ser a parte comportamental também. Perfeito. Sobre aí esse paralelo da tecnologia, percebes na Austrália, aí dentro disso, que falasse confrontos de ideias, pensamentos, linhas, eles são abertos ou mais fechados culturalmente à questão dessa substituição e de estar aliado à tecnologia, assim? Olha, tem os dois, né? Tem os que são muito abertos, assim, eu sou uma profissional que sou muito aberta à tecnologia. Já existem outros profissionais de RH que não gostam, mas eu imagino que não gostam porque acham que estão sendo substituídos, talvez, né? Eu acho que é você aprender a adaptar, você consegue ter os dois, sabe? Mas eu acho que eles são mais para o aberto do que para o fechado, né? Porque isso é uma economia que as empresas vão ter, né? Você investe agora, mas você vai economizar lá na frente, né? Então, você pode automatizar setores de vendas, de telemarketing, só usando AI, por exemplo, né? Então, você elimina lá várias cabeças antes do consumidor chegar num humano ali, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas que não têm mais essas vagas, vamos dizer, de telemarketing, elas têm que buscar qual é o meu próximo passo, onde é que eu posso me desenvolver, o que é estratégico para eu fazer. Então, os espertos não veem isso como uma desvantagem, os espertos vão aprender sobre isso, né? Vão fazer um curso voltado nessa área ou vão aprender sobre outra área, né? Então, telemarketing, qual é vamos dizer, as competências que eu posso transferir para outra área? De repente é dentro de marketing, de repente é dentro de vendas, não sei, atendimento ao público, qual que é? E aí você procurar se desenvolver nessa área, né? Então, eu considero que eles são abertos, mas aconteceram vários escândalos na Austrália por causa do uso de AI, de pessoas usando demais e programando demais e cometendo erros e mandando demissão para a pessoa errada. Esse tipo de escândalo assim aconteceu um pouco. Então é um alerta, né, para nós não eliminarmos assim o ser humano, né? Tem que vir da gente as ideias, né? Você pode usar ali o AI para, de repente, te ajudar, né? Como uma ferramenta, mas não uma substituição, né? De uma estratégia sua. Para a gente dar um encaminhamento aqui, eu tinha uma pergunta de curiosidade, e óbvio que acaba sendo uma opinião, né? Hoje a gente tem... Hoje não, sempre teve conflitos de gerações. Sim. E aí eu vou dizer dessa questão cultural e de um país desenvolvido comparado ali ao Brasil, que tem suas particularidades e extensões e uma população muito maior. Existe um conflito muito grande de gerações entre a geração que nasceu sem a tecnologia digital e as facilidades do digital, com a questão dessa nova geração, e como é que está sendo a aceitação profissional e lidar vocês com... Porque é aquela história, em uma década já na Austrália, várias gerações, algumas gerações, tu teve que fazer recrutamento e seleção e lidar. O conflito acontece, que a gente muito fala no Brasil, das nossas gerações mais novas, das dificuldades e de alguns aceitamentos, e até isso que eu ia dizer. Às vezes, eles acham que algumas situações é um clique e precisa ter um raciocínio um pouco maior, tanto para o ato agora, mas para as consequências desse ato. E às vezes não tem essa noção. Eu não sei como é que é a percepção lá, em função de cultura, educação, geografia diferente, assim. Tem os mesmos conflitos, né? Eu acompanho aqui, né, os meus pais, e nós reclamamos e falamos das mesmas coisas.
Não infelizmente, né? Mas eu diria felizmente. Nós temos que nos adaptar, porque esse é o futuro, né? Essa geração nova é o futuro, não sou eu, né? O futuro é quem vem depois de mim. Então eu tenho que me adaptar um pouco a essa cultura também e realmente pegar na mão e ensinar, né? Ter essa paciência. É uma geração que tem um pouco menos de paciência para algumas coisas, mas eu acho que eles valorizam algumas coisas muito legais. Agora que vem vai todo mundo discordar comigo, mas eu concordo com essa questão que eles falam, assim, da carga horária, de ser muito extensa, parece que você vive o seu trabalho. Eu concordo que isso não é o ideal, né? Que algumas coisas têm que ser mudadas. Então, qual que é o futuro? De repente, a gente trabalha por projeto, não vai trabalhar mais por hora, por salário. Nós podemos trabalhar por projeto, por que não? Mas, claro, isso aí é uma reforma muito maior, né? Mas é algo que funcionaria na minha cabeça. Eu, por exemplo, como consultora, eu trabalho por projeto. Eu não ganho por hora, né? A minha hora não importa. Não importa se eu levei 1 hora ou 1 mês, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, de repente, é começar a ter coisas mais assim. E os jovens, né, que de repente estão escutando, vocês também pensarem, né, nessa maneira de trabalhar. Como é que vocês podem, de repente, ter aquilo que você quer, né, que seria, de repente, uma flexibilidade, trabalhar menos horas. Como é que você vai se encaixar no mercado de trabalho? Você de repente, tem que lançar alguma coisa, entende? Que vai ser bem aceita e que vai ser um custo-benefício bom para as empresas. Então, é uma questão das gerações se adaptarem, né? Essa geração mais nova está vindo com muita tecnologia. Então, eles, querendo ou não, têm mais aptidão de usar tudo e se adaptar melhor, né? Do que, de repente, uma pessoa mais velha, que usou muito pouco, usou mais as tecnologias mais básicas. Mas não é só sobre tecnologia, é sobre vivência, é sobre outras coisas, né? Então, uma pessoa, de repente, mais velha consegue nos dá muito ensinamento sobre várias coisas, então ela não pode ser descartada também, né? Perfeito. Fernanda, queria te agradecer, percebendo em cada palavra, em cada frase, raciocínio, dá para explorar muito mais. Claro. Mas a gente tem um tempo limitado aqui, claro. Então te agradeço a disponibilidade de tempo desse período que está aqui no Brasil, de ter aberto essa agenda para a gente. É uma honra receber você aqui na Jovem Pan. Queria agradecer. Deixar o microfone aberto, quando tiver alguma outra informação, tem o contato para a gente fazer e deixar uma última palavra aí para ti. Claro, não, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É a minha primeira vez numa rádio, primeira vez num podcast, estou estreando. Eu acho assim, deixar uma mensagem final aqui para as pessoas que estão escutando. Pensem sempre que é uma coisa que eu me arrependo, das pessoas que estão ao seu redor, das conexões que você faz. Isso é a coisa mais importante que você vai ter na sua vida. Profissionalmente, pessoalmente, você precisa de alguma coisa, você tem alguém para pedir, uma indicação, alguma coisa, uma oportunidade de trabalho, um novo negócio, um prospect, um lead, qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que levar para a vida, né? Seja nas relações que você teve na sua faculdade, ou no trabalho, ou pessoas que você conheceu tomando um cafezinho, qualquer coisa. Não esqueçam dessas pessoas. Tentem manter um bom networking ao redor de vocês, que eu acho que isso é ouro. Obrigado. Eu encerro nossa entrevista, nossa conversa com essa mensagem. Te agradeço novamente a disponibilidade e convido você, ouvinte da Jovem Pan também, que está aí nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube da Jovem Pan, até falar em redes sociais, para seguir você nas redes sociais. Claro, é _seekers, um pouquinho difícil, mas vocês me acham lá, ou vocês vão me achar como Fay, F-A-Y Tais. Perfeito. Para facilitar, a gente vai deixar também descrito na descrição do YouTube, nas nossas redes sociais ali nos cortes e em colaboração. Então, queria agradecer a Fernanda Tais, consultora de recursos humanos, tem uma história familiar fantástica de empreendedorismo na cidade de Blumenau e, como ela falou no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, foi desbravar novos horizontes com êxito, com sucesso lá na Austrália, sendo listada pela revista Forbes na parte de recursos humanos e agradecendo. Então, você siga em 88,7 FM na nossa frequência, nas nossas redes sociais e no YouTube. Valeu!